pro tipo de profissão, de coisa que você escolheu, você tem que gostar de pessoas, né, cara? Porque é difícil você ser uma pessoa que estuda o cérebro e não gostar de... Porque, assim, eu acho que cada pessoa que você conversa é como podcast, né? Que a gente fala. Cada pessoa que a gente traz é um crescimento pra gente. A gente tá se enriquecendo de informação, assim, sabe? Né? A gente absorve bastante coisa, assim, que eu acho muito legal. E nessa linha do que você falou de pessoas, que as pessoas estão... e eu vi um pouco das suas entrevistas, assim, nos outros podcasts. Eu ia te perguntar uma coisa que você comentou sobre a internet, assim. A gente sempre fala aqui de internet, né? Que a internet, ela trouxe muita coisa boa, assim, pra gente, pra sociedade. A gente tá aqui agora, internet, graças à internet e tal. Mas eu acho que ela também tem muitos malefícios, né? Muitas coisas ruins, assim, que eu vejo que antigamente, na escola, por exemplo, meu pai falava assim, ó... Se você chegar chorando aqui, você vai apanhar. Porque você tem que se aprender a se defender, né? Era uma forma que ele tinha de falar algumas coisas pra mim e tal. E aí eu vejo você falar que as pessoas estão muito frágeis ou não sabem. Você deu exemplo até que eu achei legal, um exemplo que você deu do Waze, que você falou, pô, eu trabalhava num lugar que 1 ano eu fui com o Waze. Depois eu falei, pô, eu tô indo... Ou seja, as pessoas estão tão dependentes das coisas, assim... Ah, eu preciso ir em um lugar, vou alugar o Waze. Ah, eu preciso fazer qualquer coisa, vou ver no Google. Eu preciso... não tem mais aquilo da pessoa se virar, da pessoa tentar fazer. Você acha que, de certa forma, as pessoas... Eu até falo pra uma amiga que trabalha comigo, eu falo pra ela, cara, imagina o seguinte, pare pra pensar hoje, se amanhã acabasse tudo, internet, celular, esquece, acabou, não tem mais, não existe. Como que você ia fazer assim, né? Como que a gente ia fazer? Então, e a pergunta seria, as pessoas estão mais frágeis no modo geral por isso também? Porque tudo tem na internet, pô. Ah, como lidar com uma criança? Você colocar lá, você vai achar. Vai. E nossos pais, eles se viravam, cara. Não tinha internet, né? Isso tem acabado, em parte, com a nossa cognição mesmo. Então, a gente tem bastante estudo mostrando que nós temos perdido habilidades cognitivas por conta da facilidade da tecnologia. Porque antigamente você memorizava número. Então, hoje, se te roubarem o celular e você for preso e falarem assim, você tem direito a fazer uma ligação, pra quem que você liga? Graças a Deus, eu ainda sei o número do meu pai de cabeça. Eu ligo pra mim. E você? Porque eu não sei o número do meu marido. Pra falar a verdade, eu vou ligar... Meu pai tá de cabeça. Vou ligar pra minha mãe também, eu acho. Ó, sorte, eu não sei nem o da minha mãe. Porque trocou, então eu sabia o antigo. Mas depois que troca, que agora também tem uma coisa de facilidade, troca. Comprei um chip. Eu não sei de mais ninguém. Eu sabia o número antigo da minha irmã. Hoje eu não sei mais. Então, assim, eu sei o meu número. E aí, tô sem meu celular, eu não tenho pra quem ligar. A gente não sabe caminho, né? E antigamente você tinha que pegar um guia, lembra? Você olhava mapa pra você. Nossa e sei lá, Senhora. você ia nas festinhas com seu amigo, você tinha acabado de tirar a carta, aí você tinha a festinha pra ir, não sei o quê. Cara, você tinha que se virar, e depois você voltava de madrugada. Era muito louco, né? Você pensar nisso, tipo assim, sei lá, eu já pegava a Rodoanel pra ir nos negócios e depois voltava de madrugada sozinha. E tá, a gente se virava mesmo, assim, né? Não tinha essas coisas, né? Que a gente tem hoje. Então, com relação à cognição, a gente consegue ter dados precisos de que a gente tem perdido algumas habilidades cognitivas. Em contrapartida, a gente está ganhando outras coisas, tá? Então, assim, que se a gente for mensurar, a gente vai ver que outras coisas e outras habilidades estão sendo geradas. Por quê? Darwin continua funcionando. Então, a lei da evolução, ela permanece. Sim. Nós estamos evoluindo. De repente, evolutivamente, o ser humano vai entender que talvez a gente não precise mais ter uma memória operacional tão funcionante. E a gente vai trocar isso por uma outra habilidade. Provavelmente vai acontecer. Não vamos ver isso, mas ao longo do tempo vamos falar, nossa, os caras de antigamente, fazendo isso aqui. A gente hoje em dia nem consegue mais, a gente faz tal coisa que eles não fazem. Então hoje a gente sabe, por exemplo, que os jovens eles têm uma capacidade de coordenação motora fina muito maior, por conta do uso do polegar,
na hora de digitar mensagem. Eles digitam muito rápido. Muito rápido. Minha filha, eu fico impressionada. Ela... Eu falo, o que você tá falando? E eles têm uma habilidade maior de fazer mais de uma atividade, porque geralmente são várias abas abertas. Então, eles têm uma maior do que os 30 a mais, digamos assim, né? Que não é uma geração, que é uma geração que hoje está vivendo a internet, mas que não cresceu com a internet, que é diferente dessa geração mais atual. Agora, o que nos torna mais frágeis com relação à internet, que eu acho que é a pergunta, né? Tirando essa parte de cognição. A comparação. Então, como eu sei se eu sou gordo ou se eu sou magro? Se eu sou baixo ou se eu sou alto? Se eu sou bonito ou se eu sou feio? Tudo é uma comparação. Eu lembro que tinha uma filha de um amigo do meu pai, que aqui no Brasil ela não era considerada uma menina padrão, assim. Tipo, ela não era. Mas ela foi pra Austrália e ela fazia um puto sucesso na Austrália. Muito, muito, muito. E era engraçado, porque você viu os comentários e não sei o quê, quando postava a foto no Orkut. Né? Lembra do Orkut? No Orkut. E a galera, nossa, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, depende muito do meio no qual você está inserido. E o que acontecia? Na minha época de adolescência, a gente estava naquela bolinha. Então, a galera com a qual eu convivia tinha a mesma grana que eu, porque frequentava os mesmos lugares que eu, estudava na mesma escola que eu. De repente, você ia numa festinha mais assim, mas aí era uma festinha, não era o teu mundo. E você se comparava com, sei lá, 30 pessoas, que eram as pessoas ali mais próximas. Sim. Acabou. Então, você tinha ali uma margem de quem você é, de identidade, que era muito adequado e que tava muito... Então, assim, você não ia pra Disney, mas ninguém ia também. Então, tá tudo certo. É isso mesmo, é isso aí. Todo mundo tinha dificuldade pra, sei lá, pra ter grana, pra comprar um negócio. A gente usava roupa emprestada de amiga pra não repetir roupa em festinha. E tava tudo bem. Aquele era o meio que você vivia e todo mundo era igual a você. Então, essa questão do pertencimento, ela era muito ok. E quando, sei lá, tinha uma pessoa que se destacava, uma menina da escola que era muito bonita, era uma, o resto era muito igual a você e tá tudo bem. Hoje, você entra num mundo que você tem uma gama, que é a internet. Por que a gente até fala isso? Era uma coisa que eu trazia muito nas palestras de Setembro Amarelo, né? Por que cresceu tanto o número de jovens com depressão e com índice de ideação suicida? Por essa comparação. Porque hoje a gente vai lá e a gente segue uma galera que mora na Finlândia. Cara, é outro lugar. É outra cultura. Outra vida, outra cultura. É outra ancestralidade. E aí você pega um monte de mina loira de olho claro, que nasce magra, que tem oportunidade. E aí você começa a se comparar com essas pessoas. Você começa a ver a menininha que tem 40 mil seguidores, que tem não sei o que viaja, que nananã, que não sei. E aí você abre um leque que te deixa mal. Porque o seu nível de comparação, ele entrou, assim, muito alto. E o pessoal quer se exigir isso, né? Então, assim, você conversa com um jovem, ele não vai te falar, você fala assim, eu sou feio. Aí, sempre psicólogo, né? Feio comparado a quem? Comparado a Virgínia, pô. Eu também sou, entendeu? Tipo assim, todo mundo é feio comparado a Virgínia. Então, assim, não, né? E antigamente você ia falar, a Marcela, a Juliana da minha sala, do 8º B, né? Tipo assim. Era isso mesmo, era isso aí. Não tinha. E hoje, né? Tipo assim, eu sou pobre. Aí, cara, eu sou pobre pra caramba. E quando eu vejo que eu sou muito pobre, eu começo a falar, pô, tem gente que vai pra Dubai em primeira classe e gasta 100 mil num voo, né? E é uma coisa que é inconcebível pra você, assim. Mas aí quando você começa... É que eu, de verdade, acredito que nós, enquanto adultos, nós temos mais maturidade com relação a isso. Então, a gente consegue fazer um elo que é um pouquinho... E pro jovem, não. Ele só olha e fala assim, mas tem uma menina da minha idade que... E não é só ela. É ela, é a amiguinha dela, eu consigo seguir o pessoal que estuda no Bandeirantes, e que vive outra realidade. Sim. E que te deixa mal, porque você começa a olhar e o seu parâmetro é que você está muito abaixo. Então, você olha para todo mundo daqui e tá todo mundo aqui. Só que não tá, na verdade tem um monte de gente aqui. Você tem pares em todos os níveis, mas você tá sempre olhando para aquilo que tá acima.
Porque ninguém segue, geralmente, assim, o cara que tá mais abaixo, né? Você assim, o artista no Instagram, assim, exatamente. O cara que tá esbanjando. A menina mais popular da escola, ou não sei o quê. E aí você pega as menininhas que são mais bonitinhas na escola e, elas têm mais seguidores, né? Elas engajam mais, mas é por uma questão, tipo, antigamente também tinha, você só não ficava sabendo, né? Porque, tipo, não tinha informação. Não chegava em você, né? Tipo assim, exatamente. sei lá, sabia quem que ligava pra menina? Porque nossos contatinhos era no telefone, Isso, né? Então, tipo, você não sabe que ligação que a pessoa recebe. E hoje você tem esse acesso, né? E você vê, sei lá, vou falar mais de pessoas da minha idade. Você vê pessoas da minha idade que estão muito bem. Só que a maioria das pessoas, tem até um amigo meu que a gente se conhece há muitos anos, e aí ele falou outro dia assim, ele falou assim, não, Nath, olha a galera que convivia com a gente lá no Guaru. A gente tá bem, não sei o quê. Mas é porque, qual que é meu nível de comparação? As mulheres de 30 do Instagram. Eu falo, cara, eu tô feia. Tipo, olha essa mulher, olha o corpo dessa mulher, olha o rosto dessa mulher, parece que tem 20. Mas quando eu olho para as pessoas que conviviam comigo, elas estão piores, mas não tá no meu nível de olhar. Sim. E aí você fala, eu tô mal, eu tô velha. Então, se a gente já acontece, imagina para um adolescente. E isso realmente gera uma fragilidade por conta da comparação. E não tem como você não se comparar. Porque a gente fala toda hora, não se compare, mas comparação é um meio cognitivo que você usa para assumir a sua identidade. Isso e o que as pessoas pensam de você. Se as pessoas como você é muito forte. Nossa, você é uma pessoa muito forte. Cara, como você lida bem com as coisas? Você é muito forte. Aí você escuta isso várias vezes. O que você fala sobre você mesmo? Eu sou muito forte. Né? Talvez você não tenha nem notado que você é muito forte. Mas como te disseram muito que você é muito forte, você fala, nossa, é verdade. Cara, eu sou muito forte. Nossa, eu sou muito bom para lidar com tal coisa. Eu faço muito bem tal coisa. Você começa a colocar isso na sua vida. Então, assim, hoje as pessoas falam assim, Nath, você fala muito bem, você parece uma apresentadora, não sei o quê, não sei o quê. Talvez se você tivesse fala 5 qualidades suas. Uma seria comunicação. Mas não achava isso. Eu comecei a achar quando começaram a me falar. Tanta gente me fala isso, então devo ser boa. Então, assim, autoestima tem a ver com o que eu penso sobre mim, mas não deixa de estar relacionado com o que o outro pensa sobre mim. E por isso que é um conceito de auto, seria eu com relação a mim mesmo, mas não é. Porque tem muito a ver, porque o que eu penso sobre mim mesmo está relacionado com o que o outro acha. Por isso que essa validação social ela é tão importante. E ela faz parte dos nossos instintos, né? Nós nascemos com a programação de ser benquistos, porque disso depende a nossa sobrevivência.